Muito bom dia, senhoras e senhores. Hoje é dia 20 de agosto de 2023, manhã ensolarada de domingo, pelo menos aqui, né, em Belém do Pará. Não sei como está aí, acredito que o sol também deve estar estalando. E ao invés de ir para a praia, nós estamos aqui o quê? Estudando. Legal, né? Todo mundo aí em QAP, vamos começar a nossa aula de hoje de inquérito policial. Posso começar, senhores? Todo mundo me vendo? Todo mundo me ouvindo? Perfeito. Olha lá, pessoal. Semana passada, domingo passado, nós iniciamos aqui também a nossa aula referente ao inquérito policial, né? Nós precisamos de duas, foi a aula de domingo passado e a aula de hoje para a gente poder finalizar todo o assunto, né? Então, o que nós vimos durante a aula passada? A essa aula, quem não assistiu essa aula passada, ela pode ser adquirida também, é só falar comigo no privado depois, mas eu vou fazer assim uma leve revisão a respeito dos pontos que nós tratamos. Nós falamos a respeito do conceito de inquérito policial e ficou bem claro para a gente, né, que o inquérito policial ele não é um processo, ele é um procedimento, ele não é um procedimento judicial, ele é um procedimento administrativo, né? Ele é um procedimento preparatório e ele é inquisitório, pessoal. Preparatório por quê? Porque ele vai preparar o Ministério Público para que ele possa ter base para o oferecimento da denúncia e para poder fazer com que aquela pessoa que cometeu o delito possa ser a ela aplicados os rigores legais. Seja esses rigores para fazer com que ela seja absolvida, seja para que ela seja condenada, ok? Ele é inquisitório único e exclusivamente por quê? Porque nós não vamos privilegiar o contraditório e a ampla defesa. Não quer dizer que o advogado não possa participar das situações que envolvam, por exemplo, a oitiva de testemunhas, o interrogatório do seu cliente, ok? A ideia, então, do inquérito policial é fazer com que a gente consiga o máximo possível de informações capazes de a prova da autoria do crime e indícios da materialidade. Perdão, prova da materialidade do crime, ou seja, provar que o crime realmente aconteceu, e indícios da autoria daquele crime, tá? Muito bem. Uma coisa importante, pessoal, que nós falamos, que em que pese o Ministério Público ele ter a possibilidade de realizar investigações, essa investigação do Ministério Público não vai se dar por meio do inquérito policial. O inquérito policial ele é único exclusivamente, o seu detentor é o delegado de polícia. Não estamos falando de investigação criminal, estamos falando de inquérito policial. Porque a investigação criminal ela pode ser feita tanto pelo inquérito policial quanto pelo PIC, né, que é o procedimento investigatório que é conduzido lá pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público pode realizar isso? Pode, mas falou em inquérito policial, a presidência se dá pelo delegado de polícia. Falamos sobre isso, né? Nós levantamos também as diferenças entre elementos informativos e elementos de prova. Vocês lembram disso? Nós falamos que os elementos informativos são aqueles que são colhidos na fase investigatória. E os elementos de prova são aqueles elementos que eles são colhidos na fase judicial. Naquele momento em que eu vou privilegiar o contraditório e a ampla defesa, possibilitando com que aquela pessoa que está sendo acusada de cometer um crime, ela se defenda, ela contradiga o que está sendo dito dela e ela se defenda por todos os meios de prova de contradizer o que está sendo dito, ou de se defender amplamente com todos os meios de provas admitidos em direito, através de uma defesa conduzida por advogado de polícia, por advogado, eu vou tratar que aqueles elementos que foram colhidos pela equipe policial, através da presidência do delegado, vai se chamar de elementos informativos, né? Então, nós falamos disso também. Falamos outra coisa importante, que os vícios no inquérito policial não vão macular a ação penal. Toda vez que eu falar de ação penal, pessoal, nós vamos lembrar do seguinte: acontece o crime, e quando acontece esse crime, um delegado de polícia, através da sua equipe, juntamente com a sua equipe, vai iniciar uma investigação.
Lembra, esse procedimento, essa investigação vai ser por procedimento realizado dentro do inquérito policial. É um procedimento preparatório para que o Ministério Público possa iniciar a ação penal. Então, falamos de ação penal, estamos falando do procedimento realizado pelo Ministério Público para que ele possa bater as portas da Justiça e possibilitar que o juiz tome ciência daquele crime que aconteceu e aplique dentro da legislação criminal brasileira os rigores penais com relação a isso. No entanto, pessoal, como nós não, todas as provas deverão, todos os elementos informativos deverão ser levados perante a justiça, perante o juiz, para que ele seja repetido e ali sim privilegiar o contraditório ampla defesa, qualquer situação viciosa dentro do inquérito policial não vai atrapalhar, ou talvez pode vir na sua prova a palavra macular, não vai macular a ação penal. Por quê? Porque, primeiramente, nós já vimos na aula passada que o inquérito policial, ele nem ao menos é obrigatório. Se o Ministério Público tiver ciência, tiver levantado situações que para ele já são suficientes para ele bater a porta da justiça, ele não vai precisar do delegado de polícia, não vai precisar do inquérito policial. Então, o inquérito policial que tenha vícios como? Situações que foram realizadas a par da lei, enfim, não vai macular o processo, porque tudo ali vai ser repetido, tá? Muito bem. Falamos também, pessoal, estou só passando, só relembrando, porque quem quiser adquirir a aula de semana passada, ela foi realmente muito detalhista, então foi muito boa. Falamos também de verificação de procedência de informação ou verificação prévia de informação. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender é que qualquer pessoa do povo vai poder, né, que tiver conhecimento da existência de uma infração penal, vai poder comunicar isso à autoridade policial. Muitas vezes ela pode fazer isso por escrito, muitas vezes ela pode fazer isso. A problemática é que quando essa comunicação ela é realizada, através de denúncia anônima. A denúncia anônima, pessoal, você imagina se eu tenho algum problema com algum aluno aqui que está nessa sala de aula. Olha, hoje estamos 24 alunos ao vivo no domingo. Que coisa linda de se ver, viu? Se eu não gostar de alguma pessoa aqui, eu vou fazer uma denúncia anônima contra ela. Pessoal, se com base numa denúncia anônima o delegado instaurasse o inquérito policial ele tem um peso muito grande. Você imagina você tirar sua certidão lá para você trabalhar como porteiro de um hotel, de um condomínio, e tem lá que você tem um inquérito policial por roubo à residência. E esse inquérito policial foi instaurado em razão de uma denúncia anônima que chegou. Gente, vai ou não vai causar grandes transtornos para esse trabalhador? Vai causar grandes transtornos. Por isso que o inquérito policial não pode ser iniciado por meio de denúncia anônima. Para isso, o delegado de polícia vai ter que fazer aquilo que nós vamos chamar de VPI, verificação prévia da informação, verificação de procedência de informação. Então, verificando se há procedência daquela informação, aí sim será instaurado inquérito policial. Beleza? Falamos também aqui do Ministério Público, né? Quando a gente fala aqui dos poderes investigatórios do Ministério Público, a gente vai chamar de teoria dos poderes implícitos. Guardem isso para a sua prova. Pessoal, cada vez mais os concursos, mesmo concursos para nível médio, tem cobrado um conhecimento aprofundado de determinadas matérias, né? Mesmo que não seja um concurso para delegado de polícia, ou para juiz de direito, ou para promotor de justiça, tem se cobrado temas que, na nossa visão, pode ser considerado um tema aprofundado, mas que não é. É algo que a gente precisa saber. Então, essa teoria dos poderes implícitos, pessoal, ela vai possibilitar que, como o Ministério Público ele tem uma atividade fim, que é a instauração da ação penal, eu vou poder conceder para ele os meios necessários para realizar essa atribuição. Então, eu não vou simplesmente falar assim, olha, o Ministério Público ele está engessado nos autos do inquérito. Ele está engessado em aguardar que a autoridade policial e a sua equipe de policiais finalize o inquérito policial. Não.
Se eu dou a possibilidade e a função para o Ministério Público, a Constituição Federal, quando eu falo a Constituição Federal, determina como função ministerial, como atividade fim do Ministério Público, a ação penal, por que eu não vou possibilitar para ele que ele realize todas as diligências para poder dar base para ele oferecer essa ação penal, ou seja, a denúncia, ou seja, melhor ainda, bater as portas da justiça para fazer com que o juiz tome conhecimento de que aquele crime foi realizado e que ele tem que aplicar a lei. Por isso, nós chamamos quem pode mais, pode menos. Teoria dos poderes implícitos. O Ministério Público tem como atividade fim a ação penal. Então, eu vou possibilitar para ele meios para que ele realize sua atividade fim. Beleza? Ou seja, a colheita de provas ou de elementos de informação não é exclusiva do delegado de polícia. Mas se for dentro do inquérito policial, a presidência do inquérito policial é do delegado. Se eu falar de investigação criminal, aí pode ser o delegado ou o Ministério Público. Guardem isso, porque isso é cobrado em prova. Tá? Falamos também do valor probatório do inquérito, que é um valor probatório relativo, ou seja, aquilo que foi realizado dentro do inquérito policial, eu tenho que dar a possibilidade daquilo ali ser combatido com outras provas, com outros argumentos, até porque, lembrem-se, eu estou colhendo aquelas provas desamparado do contraditório ampla defesa, ou seja, o delegado de polícia está fazendo aquilo ali sem que eu possibilite, de forma bastante prática, que a pessoa se defenda, contradiga o que está sendo dito dela, ou se defenda com todos os meios de provas admitidos em direito. Portanto, eu não posso dar a um documento, a um procedimento, um valor absoluto, se eu não possibilito que todos os princípios processuais penais, constitucionais, não sejam aplicados aí, beleza? Então, se falar que o inquérito policial tudo que é colhido nele tem um valor absoluto, você está errado. Esse valor ele é relativo, beleza? Muito bem. Falamos aqui também, né? Deixa eu ver aqui, das características do inquérito policial. Pessoal, lembrando que eu estou fazendo um remake da aula de domingo passado, tá? Mas quem não assistiu essa aula, pode falar comigo no privado, no meu WhatsApp, que a gente encaminha para vocês a forma de você adquirir essa aula de domingo passado, beleza? Falamos sobre procedimento escrito, tá? Ou seja, todas as peças que forem colhidas, né? Todas as informações que forem colhidas no inquérito policial devem ser reduzidas a escrito ou datilografadas, pessoal. Nosso Código de Processo Penal, 1941, nós não tínhamos nem que falar em computador, né? Então, a gente não tem o digitada, nós não temos essa modernidade no linguajar e até mesmo essa modernidade nos instrumentos que estão constantes no nosso Código de Processo Penal. Mas, pessoal, prestem bem atenção. Quando eu falar que esse procedimento ele é escrito, não quer necessariamente que ele tenha que ser um procedimento físico. Hoje nós já temos, em algumas polícias do Brasil, esse procedimento, ele é um procedimento já digital, um inquérito policial eletrônico, né? Isso é muito importante, a natureza agradece. Ele é um procedimento sigiloso, por quê? Porque ele precisa proteger tanto o interior do inquérito quanto o exterior do inquérito policial. Por exemplo, vocês querem ver uma situação em que acusam a Fernanda de tráfico de drogas? Imagina uma coisa dessas, acusar a professora Fernanda de tráfico de drogas. Se todo mundo tiver conhecimento desse inquérito policial, dessa investigação, nós somos muito preconceituosos. No mínimo, a gente vai espalhar para todo mundo e falar assim, sabe a professora Fernanda, lá do TJ, que tem um cursinho, olha a hipocrisia, traficando drogas. Sabia que ela está sendo acusada de estar investigando por tráfico de drogas? Meu amigo, não adianta, nós somos muito preconceituosos. Portanto, o inquérito policial, ele precisa ser sigiloso para ele não aguçar essa maldade humana, essa fofoca que está intrínseca na nossa pele, pessoal. A gente nem por bem a gente consegue segurar uma fofoca. A Fernanda já me liga e fala assim, ei, eu tenho um ar babadaço para ti. Quando a gente vê a situação, não é nem verdade, mas assim, virou verdade naquele momento nosso, né? Porque é muito bom falar, não é isso?
mas temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, tá, pessoal? Porque esse procedimento precisa ser sigiloso para proteger a parte externa do inquérito policial, como, por exemplo, a própria reputação da pessoa que está sendo investigada. Porque quantas vezes nós já não investigamos e verificamos que não tinha nada contra ela, que foi provado que ela não cometeu aquele crime. Mas também precisamos proteger o interno do inquérito policial. Cada vez que as pessoas sabem os procedimentos que estão acontecendo, a probabilidade desse procedimento não levar a lugar nenhum é muito grande. Então, é preciso proteger os documentos que estão nos autos do inquérito policial também, tá? Muito bem, pessoal, falamos que ele é um procedimento indisponível. Eu só posso dispor daquilo que é meu. Considera que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo preparatório para que o Ministério Público ofereça ação penal e ele bata as portas da justiça. Então, como que o delegado de polícia pode dispor de algo que não é para ele? Isso quer dizer o quê? Fabiana, o delegado de polícia finaliza a investigação e diz, não encontrei nada contra esta pessoa. Ah, não encontrou nada contra essa pessoa? Então, arquiva, né? Vou arquivar esse inquérito. Pessoal, ele não pode arquivar o inquérito. Quem arquiva o inquérito policial, hoje, pós-mudança do pacote anticrime, que pese esse dispositivo está suspenso, tem-se no Código de Processo Penal, que vai ser o Ministério Público, né? Por hora, o juiz continua arquivando o inquérito policial até que isso seja batido o martelo, mas nós vamos trabalhar isso também, tá? Procedimento discricionário, essa discricionariedade está na situação relacionada assim, teve uma morte, o que eu vou fazer? Vou no local do crime? Não vou, não precisa porque o corpo não está mais lá. Não, vá, é bom. Eu vou pedir uma interceptação telefônica. Não, ninguém falou nada de telefone no local, a vítima nem tinha telefone, ninguém ligou para ela. Ou seja, o delegado de polícia, ele vai ter a discricionariedade de escolher como ele vai dirigir a sua investigação. Essa discricionariedade, pessoal, não está relacionada ao fato dele instaurar ou não um inquérito policial. Porque vai ter situações em que, diante de determinados crimes, ele está obrigado a instaurar um inquérito policial. Diante de outros, ele precisa ter o que nós vamos chamar de representação da vítima. Então, essa discricionariedade está relacionada à forma como ele vai conduzir a investigação dele, tá? Falamos aqui também que ele é um procedimento inquisitório ou inquisitivo. E aí nós falamos, né, que neste caso é porque não temos o contraditório e ampla defesa, ou seja, não é o momento em que eu vou possibilitar aquela pessoa que está sendo investigada de contradizer o que está sendo dito ou se defender com todos os meios de prova admitidos em direito. Ele vai ter o momento. Mas, Fabiana, posso ter um advogado no inquérito? Posso. Fabiana, eu só vou ser escrivão de polícia. Aí eu vou tomar o depoimento de uma pessoa, vou ser delegada de polícia, vou tomar o depoimento de uma pessoa, e o advogado chega lá, eu vou dizer para ele não entrar, porque ele vai me atrapalhar, não vai? É bastante possível, porque ele vai te atrapalhar muito, né? Já que não tem contraditório ampla defesa, pessoal, em razão desse equívoco na interpretação desse falta de contraditório ampla defesa, nós fomos obrigados a modificar a legislação no ano de 2009 e trouxe a obrigatoriedade de constituição em 2017, isso aqui é outra coisa. Nós tivemos a possibilidade, nós tivemos que escrever e falar lá que pode haver a participação do advogado no procedimento do inquérito policial. Só que isso não quer necessariamente, deixa eu ver se está aqui, necessariamente que não está aqui, mas eu já estou falando para vocês. Necessariamente que o contraditório e ampla defesa foi trazido para dentro do inquérito, porque não foi trazido, tá? Uma grande problemática, pessoal, que vocês vão ver é o seguinte, o advogado, ele vai chegar lá e falar assim, olha, o meu cliente já foi ouvido, eu cheguei atrasado aqui na oitiva dele, na inquirição dele. Então, anula aquela ali e faz de novo. Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer, pessoal, é que o fato do investigado ser tomado o depoimento dele sem a presença do advogado não vai anular aquele procedimento. A grande problemática vai ser se a autoridade policial quiser impedir a participação do advogado nesse procedimento. Se quiser impedir,
esse procedimento é nulo. E aí, meu amigo, abuso de autoridade, inclusive. Nós tivemos também uma modificação legislativa em 2019 que trouxe uma obrigatoriedade de advogado em procedimentos de investigação quando envolver situações de inquéritos policiais ou inquéritos militares, procedimentos extrajudiciais também que investiguem pessoas que fazem parte de órgãos de segurança pública e forças armadas, quando estiver relacionado ao uso de força letal praticado durante o exercício da profissão. É a famosa intervenção policial com resultado morte. Pode ser tentada ou consumada. Nesse momento, pessoal, nós tivemos aqui uma modificação, eu trouxe para vocês na aula passada também. Quando alguém que está lá no artigo 142 do Código da Constituição Federal, ou seja, policial civil, policial militar, policial penal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal, corpo de bombeiros, que se envolver numa cagada como essa, o pacote anticrime disse que vai ser obrigatório a presença de advogado. Para mais detalhes, assistam a nossa primeira aula, beleza? Falamos também que ele é um procedimento dispensável, por quê? Porque o Ministério Público, se ele tiver base para o oferecimento da denúncia, ele vai oferecer a denúncia sem que ele fique preso ao que está no inquérito policial. Falamos que é um procedimento oficioso, né, pessoal? Quando nós estivermos diante de uma situação em que o crime seja um crime de ação penal pública que não está condicionada a nada, ou seja, ela é incondicionada. Como assim, Fabiana? O crime aconteceu e não se exige que a vítima vá lá falar, olha, fui vítima desse crime, quero que esse crime seja, que a pessoa seja condenada por ter feito isso comigo. Nós vamos chamar isso dentro do direito de representação da vítima. Quando nós estivermos diante de um crime que não precisa dessa representação da vítima, o delegado de polícia está obrigado a agir sem que seja chamado. Então, nós vamos sempre entender que ao tomar conhecimento de um crime cuja ação penal é pública incondicionada, o delegado de polícia não pode ficar sentado na sua cadeira, extremamente confortável na sua delegacia, e ficar esperando alguém bater as portas. Não, ele vai ter que ir lá e instaurar o inquérito. Beleza? É um procedimento oficial, ou seja, somente os órgãos oficiais têm esse poder de investigação, pessoal. Só em novela que a galera sai investigando assim, sem ser policial, tá? Prazos, falamos sobre os prazos aqui, beleza? E aí, nós vamos realmente iniciar a nossa segunda aula. Deu para dar aí uma volta em tudo que nós falamos, senhores, sim ou não? Coloca um joinha para mim, eu não estou vendo nada. Coloca um joinha para mim aí, só para eu ter ciência de que dá para continuar. Beleza. Quem não assistiu essa primeira aula, pessoal, tá? Vou fazer igual a Nelly da novela, faça o Pix, faz o Pix, que eu mando a gravação, beleza? Porque tá valendo a pena. Vamos agora, já que nós lembramos nessa primeira meia hora de aula, agora vamos desacelerar e vamos estudar aqui o início do inquérito policial. Fabiana, como que nós iniciamos o inquérito policial? Você falou, eu assisti sua aula na primeira aula, eu já vi aqui a revisão do que você falou, mas eu não entendi direito ainda o que é o inquérito, né? Como que ele vai começar o inquérito policial. Gente, primeiro eu já vou dar uma dica para vocês, né? Passa no concurso quem lembra mais, não quem sabe mais, né? Então, assim, não fiquem procurando pelo em cabeça de ovo, porque você não vai, pelo em ovo, perdão, porque você não vai ser um expert em inquérito policial, o cara que vai saber, eu quero saber tudo, eu quero me aprofundar em tudo. Se tu se aprofundar em tudo, tu não vai passar na prova. Você precisa saber o que vai ser cobrado na prova. Mas a gente vai facilitar o máximo possível aqui para você. Gente, olha só. Lá no artigo 5º do Código de Processo Penal, ele vai falar que quando for um crime de ação penal pública, né, ela pode se iniciar tanto de ofício, olha lá, de ofício, sem ninguém chamar o delegado de polícia para ele começar esse inquérito, ou pode ser mediante requisição da autoridade, judiciária ou do Ministério Público. Gente, olha só. Primeira problemática que a gente vê aqui do nosso Código de Processo Penal
É quando ele trata, quando eu tenho uma modificação de pensamento jurídico, pensamento legal, pensamento doutrinário, e o código, pessoal, ele não modifica, ele não acompanha essa modificação. Vamos lembrar que o código é uma lei, né? Em que a lei é feita pelo Poder Legislativo. E até pouco tempo, quem nós tínhamos no nosso Poder Legislativo eram pessoas, por exemplo, como Tiririca, em que pese ele ter sido, né, ter feito bons projetos de lei. Mas o que eu quero dizer é isso, pessoas totalmente alheias a um conhecimento aprofundado do que é o direito, do que é o processo legislativo, do que é a realidade jurídica do Brasil. Parece que a gente avacalhou muito nosso poder legislativo com pessoas assim que não têm o mínimo conhecimento, né, prático, jurídico, do que nós precisamos realmente realizar de modificação. Aqui, pessoal, nós, com o pacote anticrime, ele veio trazendo e estabelecendo o nosso sistema acusatório. Essa é uma coisa, pessoal, o sistema acusatório, ele é diferente de um sistema inquisitório. Não, Fabiana, eu já ouvi essa palavra, você falou isso do que o inquérito é inquisitório, mas não tem nada a ver com o sistema. Aqui nós estamos falando de um sistema processual penal, de aplicação da legislação penal diante de crimes. Então, falar só do inquérito policial nesse contexto, é eu limitar muito. Então, eu falo do inquérito policial, eu falo da ação penal, eu falo da execução penal, eu falo da aplicação da lei como um todo, né? No sistema inquisitório, pessoal, eu pincelei isso na nossa aula passada, mas eu disse que nós íamos trabalhar aqui melhor. A pessoa que ela é acusada, ela é um mero objeto, né? Não sei se vocês já viram filmes como, por exemplo, assim, O Homem da Máscara de Ferro, aquele filme Conde de Monte Cristo, né? Filmes que falam de bruxas que foram queimadas, né, pela Igreja Católica. Aqueles julgamentos que aquelas pessoas passaram, como no caso do Conde de Monte Cristo, do Homem da Máscara de Ferro ali, que a pessoa não tem o mínimo direito de se defender, era o fim exato, o exemplo exato do que nós vivemos no sistema inquisitório. A pessoa era mero objeto, ela não é uma pessoa detentora de direitos, tá? Ela não tem direito nenhum. Então, falar em princípio constitucional, falar em direito fundamental, falar que a pessoa ela não é, que ela tem o direito de se defender, era algo muito surreal, né? E isso trazia um poder muito grande para o juiz. O juiz, ele tinha uma possibilidade de falar assim, eu vou condená-lo porque sim. Beleza, está mais do que justificado. É como se o juiz, ele dentro da figura dele, ele tivesse a função de acusar, de julgar, de acusar, defender, de julgar e pronto, e acabou com aquela história. Nós entendemos que isso aqui é um senso de justiça muito surreal. Ou quase que zero. Um senso de justiça zero. E aí, pessoal, nosso Código de Processo Penal, ele foi criado dentro de um sistema muito inquisitório. Tanto que vocês vão ver muita coisa ainda dentro do processo penal que traz um resquício da inquisitoriedade do nosso sistema. O que é ainda aí que nós temos no artigo 5º do Código de Processo Penal. Quando ele fala que o inquérito policial ele pode se começar diante de um pedido da autoridade judiciária, você entende, pessoal, que a mesma pessoa que vai julgar, ela pediu para instaurar um inquérito contra alguém. Vocês acham qual vai ser a possibilidade dessa pessoa ter uma imparcialidade no momento de aplicação da lei? Praticamente zero. O pacote anticrime, claro. Fabiana, veio só com o pacote anticrime, sistema acusatório? Não. Já se falava que o nosso procedimento era um procedimento acusatório já, ou seja, ele privilegia o contraditório e a ampla defesa. Ele fala que a pessoa que está sendo acusada, ela não é um mero objeto, que ela é um detentor de direitos, que o juiz ele vai ficar sentadinho esperando que a defesa defenda, que o MP acuse, e diante daquilo ali, única e exclusivamente, ele vai aplicar a sua sentença. Que ele não pode estar indo atrás de provas. Que diabo é isso do juiz que vai levantar da cadeira e vai atrás de prova para poder condenar alguém? Não, ele não está sendo parcial.
Eu preciso de um juiz extremamente imparcial para que a justiça possa ser feita. Então, para poder pôr fim a qualquer dúvida quanto à atuação do juiz no processo penal, o pacote anticrime falou: estamos vivendo um sistema acusatório, o que já dá a entender que o juiz perdeu força no momento de produção de prova, o que é o certo. O que é o certo, é o que eu defendo, inclusive, também em relação a isso. O juiz não é alguém que vai produzir provas. Ele está ali porque ele tem um conhecimento muito grande da lei e ele tem que ser alguém imparcial para falar: peraí, tu acusa, eu sou a pessoa que vou decidir com relação a isso, com base no que vocês estão me trazendo, para que eu possa garantir. Estou dando a vocês aquilo que nós vamos chamar de paridade de armas. A mesma arma que eu dou para o MP, eu estou dando para a defesa. Então, vocês estão tendo a mesma chance de defender. Então, com base no que vocês vão falar, eu vou decidir, tá? Então, beleza. Então, isso, pessoal, com base nisso aí, tanto a jurisprudência quanto a doutrina entende que a requisição por parte do Poder Judiciário é algo que viola o sistema acusatório, tá? Então, nós vamos entender que a ação penal, ela pode iniciar o inquérito policial, pode iniciar de ofício pelo delegado de polícia, não pode iniciar mediante requisição da autoridade judiciária, mas pode começar mediante requisição do Ministério Público, que é o órgão imparcial mesmo, ou a requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Aí sim, tá? Quando o inquérito policial ele foi instaurado de ofício, pessoal, por meio de uma notícia criminis, ou seja, isso é em latim, mas quer dizer uma coisa muito complicada, notícia de crime, né? O delegado vai ter notícia do crime. Ele vai instaurar uma portaria. Então, chegou ao conhecimento dele de que uma criança havia sido estuprada, né? Muito bem, ele vai instaurar um inquérito policial? Vai. Foi preso alguém em flagrante? Não. Ele vai instaurar um inquérito policial mediante portaria, este é o nome, para poder levantar todas as situações que possam levar ao deslinde dessa acusação que está sendo feita. Mas também pode iniciar através de uma prisão em flagrante. Naquele momento, a polícia militar apresenta ao delegado de polícia o que foi pega em flagrante estuprando uma criança. Então, eu inicio o inquérito policial, não mais por portaria, porque eu já tenho uma prisão em flagrante. E pode ser iniciado também mediante o TCO. Nós vamos falar disso durante a nossa aula. Olha só. Com base nisso, pessoal, quando a gente fala em notícia criminis, ou seja, a notícia do crime, o conhecimento do delegado de polícia para que possa iniciar a investigação, ela vai se dar de algumas formas, e isso despenca em prova. Despenca em prova. Então, a primeira forma, pessoal, que vai cair, ele vai chamar de notícia criminis espontânea. O que é a notícia criminis espontânea? Ela cai com outro nome na sua prova também. Ela vai cair como notícia criminis de cognição imediata. Notícia criminis de cognição imediata. Gente, essa notícia criminis espontânea ou de cognição imediata, pessoal, vai ser mediante atividade rotineira da polícia. A polícia está fazendo uma ronda, a polícia fala assim: poxa, eu vou fazer um levantamento aqui, eu estou aqui, né, vendo algumas situações e descubro, através do que eu estou fazendo aqui, que aquela casa está tendo venda de droga, né? Vou instaurar um inquérito? Eu vou. Então, ele tomou conhecimento através das suas atividades rotineiras. Nós vamos chamar isso de notícia criminis espontânea ou de cognição imediata. Pessoal, isso é muito importante que você tenha no seu material, que você faça um resumo. Em breve, nós vamos lançar o nosso curso de resolução de questões discursivas para quem vai fazer o concurso para escrivão de polícia. Lembrando, mais uma vez, porque eu sou muito metida com relação a isso, tá? Um dia, a gente teve no Fernanda Pérez e eu dei o curso de resolução de questões discursivas e, além de ter trabalhado essa questão durante o curso, um dia antes da prova de escrivão, assim, pessoal,
Se forem cobrar Maria da Penha na questão discursiva, vai cobrar isso, isso e isso. Você vai escrever isso no primeiro parágrafo, isso no segundo, isso no terceiro e isso no quarto. Fechou, você vai tirar um 10. Eu não sei se tem alguém aqui que fez essa prova, que lembra disso. Mas quando eu fui dar aula na Academia de Polícia aqui do Pará, eu tive contato com alguns alunos que falaram que viram essa minha postagem no Instagram, que tinham feito o curso e que isso ajudou muito eles a tirarem uma nota boa na questão discursiva, tá? E quem sabe a gente acerta de novo. Mas como aqui ninguém é mágico e cagada a gente só dá uma, né? A minha mãe era que tava, quando eu dava aula para vestibular, minha mãe tinha um trem de acertar a questão assim, nossa senhora, a mamãe era meio bruxa. Mas eu não, né? Só uma cagada uma vez na vida, tá na morte. Mas a gente se prepara para isso. Então, uma das questões que a gente vai trabalhar no nosso curso é a situação envolvendo a notícia crimes. E a gente vai ter que ter base para poder colocar no papel, em forma de texto, como se dá a instauração do inquérito policial, como se dá o início do inquérito policial. E quando ele pedir isso na sua prova, ele vai querer que você discurse sobre isso aí, tá? Mas não se preocupa, por hora nós vamos montar um conhecimento e em breve a gente vai estar trabalhando assim no nosso curso, tá? Outra forma de ter conhecimento do crime, através de uma notícia crimes provocada. A notícia crimes provocada também pode ser chamada de cognição mediata. Mediata. Ela não é imediata porque não chegou no delegado imediatamente. O delegado de polícia, ele tomou conhecimento do crime através de outras pessoas, seja ela a própria vítima ou não. Então, quando o Código de Processo Penal ele afirma que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de uma infração penal de que cabe ação penal pública, acrescente aí, incondicionada, vai poder verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. Nós vamos chamar isso ainda de delatio criminis, né? E aí, pessoal, ou então quando a autoridade policial recebe algum ato de comunicação formal, por exemplo, por meio de requisição do Ministério da Justiça ou por meio de requisição do Ministério Público, tá certo? Então, quando alguém chamar o delegado e falar, olha, delegado, aconteceu o crime, pegue aqui. Ah, como foi? Ah, foi assim, sensado. A notícia chegou ao delegado, a notícia do crime chegou ao delegado através de uma notícia crime provocada ou de cognição mediata. Isso cai em prova? Mas muito, Fabiana. Tá? Outra coisa, pessoal. Vamos chamar também de notícia crime de cognição coercitiva. Pessoal, a notícia crime de cognição coercitiva, ela se dá através de uma apresentação por prisão em flagrante. Eu falei que a Polícia Militar apresentou para o delegado de polícia uma pessoa que havia há pouco estuprado uma criança. Isso vai ser muito comum, infelizmente, na nossa atividade jurídica, na nossa atividade policial, né? E aí, o delegado de polícia tomou conhecimento daquele crime através de uma condução coercitiva, entre aspas, né? Conduziu alguém coercitivamente, presença dele, mas ele estava preso em flagrante. Por isso que nós vamos chamar de notícia crime de cognição coercitiva. E nós vamos chamar também de notícia crimes inqualificada ou apócrifa, aquela que é através de uma denúncia anônima. Pergunto aos senhores, diante dessas daí, qual dela não pode o delegado instaurar inquérito policial de imediato? A inqualificada ou apócrifa. Ele vai ter que instaurar uma VPI, verificação de procedência de informação. Pode vir na sua prova também, verificação prévia de informação. Beleza? Fabiana, mas eu já ouvi falar também do TCO. O que é o TCO? O TCO, pessoal, ele nada mais é do que um termo circunstanciado de ocorrência. Quando a gente vai utilizar, ao invés do inquérito, ao invés do auto de prisão em flagrante para iniciar o inquérito, ou não vamos iniciar a portaria, nós vamos iniciar o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência. Gente, ele é um procedimento também investigativo, só que ele vai substituir o inquérito policial.
em caso em que nós tenhamos flagrante de infração de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Pessoal, são aquelas que a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Quando a pena máxima ela não ultrapassa a 2 anos, nós não vamos instaurar um inquérito. O que vai ser instaurado é um termo circunstanciado de ocorrência. Ou quando estivermos diante também de contravenção penal. E isso está previsto, pessoal, lá na Lei do Juizado Especial, que é a Lei 9.099 de 95, tá? Aqui, pessoal, o flagrante delito, nesse caso, esse termo ele vai ser encaminhado, não é para o juiz criminal, vai ser para o juiz lá do juizado, tá? E nesse caso, como que vai funcionar? É como se fosse algo muito bacana, tipo assim, olha, o seu crime é um crime de menor potencial ofensivo, não vou instaurar o inquérito policial com o senhor, vou instaurar um termo circunstanciado de ocorrência, mas é o seguinte, Fernanda, é o seguinte, você se comprometa a se apresentar lá no juizado especial, segunda-feira, 8 da manhã, para você ir lá conversar com o juiz sobre o que você fez, tudo bem? A Fernanda vira e fala, não, beleza, tudo bem, eu vou para lá. Ótimo, vai ser mantido toda a situação através do termo circunstanciado de ocorrência. Só que, pessoal, tenha muito cuidado, porque o ambiente policial nem sempre é calmo, nem sempre é uma calmaria, nem sempre é algo muito fácil de lidar. Para quem já é policial, sabe disso. Ou para quem é advogado, também sabe disso. Muitas vezes a pessoa vai se rebarbar com você e vai falar assim, eu vou me apresentar nada perante o juiz. Isso aí é um crime de menor potencial ofensivo. Então, a polícia militar conduz até a delegacia alguém que cometeu uma contravenção penal ou alguém que cometeu uma infração penal cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Pode conduzir? Pode. Ela está em flagrante dessa infração? Está. Quando chega lá, o delegado de polícia vai dizer, não vou te prender em flagrante, tá? Vou fazer o termo circunstanciado de ocorrência e você vai se comprometer a apresentar-se segunda-feira perante o juiz. A pessoa vai falar assim, não vou me apresentar coisa nenhuma. Sabe o que o delegado vai dizer? Beleza, sem problema nenhum. Aí vai chamar o investigador de polícia e vai pedir para conduzir a pessoa lá no xadrez e vai dizer, você está presa em flagrante. Agora eu vou fazer o auto de prisão em flagrante para você. E aí já não vai rodar nada pelo juizado, vai para o juiz criminal. Por que isso? Porque o termo circunstanciado de ocorrência, pessoal, ele vai substituir isso desde que a pessoa se comprometa a cumprir a sua apresentação perante o juiz. E possibilita que, quando ela diz que ela não vai, que no mesmo momento o delegado, ao invés de manter o termo circunstanciado de ocorrência, faça o auto de prisão em flagrante. Fabiana, mas e se for a pessoa conduzida à delegacia porque ela foi pega com porte de drogas para o consumo próprio? É TCO? Sim, é TCO. Foi feito o TCO e foi dito, olha, se apresente perante o juiz segunda-feira, e a pessoa vira, não fala. Não vou segunda-feira lá. A jurisprudência afirma que, mesmo diante da negativa da pessoa se apresentar perante o juiz do juizado especial, quando for lavrado um termo circunstanciado de ocorrência em razão de ter cometido a porte de drogas para consumo próprio, o delegado de polícia não vai poder prendê-lo em flagrante. Quer dizer que a pessoa cometeu qualquer contravenção penal, qualquer outra infração penal que a pena máxima não ultrapasse 2 anos. O delegado de polícia faz o TCO, diz para ela ir para o juizado. Ela diz que não vai, o delegado prende em flagrante. Isso, exatamente. Agora, se for droga, ela diz que não vai, o delegado não pode prender em flagrante? Exatamente, não pode. Beleza, senhores? Beleza? Ótimo. Tá? Olha aqui, ó. Mas aí pergunto para os senhores, é todo caso de flagrante de infração de menor potencial ofensivo que a gente lavra TCO? Não, tá? Em situações, pessoal,
Em que infração ela tiver? Uma, olha aqui, ó. Opa, perdão. Autoria incerta. Autoria incerta de infração de menor potencial ofensivo? Sim. Ou que demanda uma grande complexidade na investigação, aí, ao invés de ser lavrado um TCO, vai ter que ser instalado um inquérito policial mediante portaria. Professora, mas não era flagrante? Não, pô, não sei quem é o autor. Tem que pensar, né? Aqui, ó, acabei de falar, né? E em caso em que o autor se recusar a comparecer no juizado especial criminal, será levado auto de prisão em flagrante, tá? Aí, olha só o que caiu numa prova, pessoal, e que foi considerado errado. Caiu numa prova o seguinte: julga assertiva. Não cabe prisão em flagrante nos crimes de menor potencial ofensivo. Essa questão foi considerada errada. Por quê? Porque cabe sim prisão em flagrante para crime de menor potencial ofensivo quando o autor daquela conduta se recusa a comparecer perante o juizado especial criminal. Entendeu? Lembrem-se muito disso, pessoal. Lembrem-se muito disso, tá? Aqui, pessoal, nós falamos o seguinte, na situação de porte de drogas, eu já me adiantei, mas está aqui no seu material, né? O porte de drogas, pessoal, também vai ser lavrado TCO, mas mesmo que o autor se recuse, tá? Gente, a gente não tem como impor prisão para a pessoa que está portando droga para consumo próprio. Fabiana, mas descriminalizou? Não, não descriminalizou, continua sendo crime. O que houve foi a despenalização carcerária, né? Nós não temos nenhuma pena privativa de liberdade para isso, tá? A pessoa vai ser admoestada em razão dos efeitos da droga, ela vai prestar serviço comunitário, vai participar de curso que fala sobre droga, o juiz vai dizer para ela, olha, droga não faz bem, droga faz muito mal, entendeu? É isso que vai acontecer. Então, como que eu vou impor prisão para alguém diante de um crime que não tem pena de prisão? Ele foi despenalizado, tá? Por isso é que o porte de drogas não tá. Outro ponto, pessoal, que não cabe TCO, são situações que envolvem crimes de violência doméstica no contexto doméstico, perdão, né? Crimes que envolvem a vítima mulher no contexto doméstico, tá? Então, pessoal, a própria Lei Maria da Penha, o que é muito justo com relação a isso, ela vedou expressamente que qualquer dispositivo lá do juizado especial seja aplicado para ela. Tá? Então, por exemplo, mesmo que tenha sido uma via de fato, que é uma contravenção penal, eu não vou aplicar a Lei 9.099, ou seja, eu não vou aplicar nem as situações que envolvem. Nós vamos trabalhar a Lei Maria da Penha, a Fernanda vai trabalhar com vocês. Nós não vamos aplicar nas situações que envolvem violência doméstica nenhum instituto que despenalizador que está lá na Lei 9.099. Ou seja, o cara não vai poder pagar uma multa no lugar, o cara não vai poder prestar serviço à comunidade no lugar. E, meu amigo, é via de fato, é contravenção, é crime de menor potencial ofensivo, é prisão em flagrante e acabou. Ah, mas TCO? Não. TCO é uma previsão da Lei 9.099 e a lei Maria da Penha, no seu artigo 41, foi clara. Não queremos saber de nada que facilita a vida de quem bate em mulher, tá? Inclusive, senhores, se aqui na sala tem alguém que bate em mulher, muda logo a sua conduta, ok? Porque situações que envolvem violência doméstica não são situações que são visíveis de forma muito bacana no mundo policial, não. Você não passa, é mais fácil você passar no inquérito, na investigação social, porque você foi acusado por um delito, sei lá, de tráfico, do que uma violência doméstica. Entendeu? Eu quero te dizer, comparar aí, é que a violência doméstica é algo que também não tem nem lógica, né? E outra, a gente descobre, viu? Porque a gente faz na investigação social, a gente faz um negócio bem minucioso mesmo. Dentro da maioria das vezes, né? O que a gente tenta fazer o máximo possível a polícia, levar para dentro da polícia pessoas que são compatíveis com a nossa atividade. Sempre que a gente consegue, infelizmente não.
né? Mas, enfim. Olha lá. Um ponto importante, pessoal, que vai cair em sua prova. Muito se discutiu, pessoal, a situação dessa lavratura do TCO poder ser feita pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. Eu não sei se vocês acompanharam essas discussões. Muitos delegados de polícia falavam assim, não, TCO é atividade policial, tem que ser feito pela polícia. Aí outros falavam assim, TCO é bom que vai desafogar a atividade policial, tem muita coisa que é uma situação que envolve crimes de menor potencial ofensivo. O que ficou, depois de tanta discussão, é o informativo do STF. O STF deixou claro que se uma norma estadual, né, possibilita que o seu corpo de bombeiros ou polícia militar tenha a possibilidade de lavrar o TCO, essa norma ela é constitucional. Ou seja, termo circunstanciado de ocorrência pode ser lavrado tanto pela Polícia Militar quanto pelo Corpo de Bombeiros, não é uma atividade única do delegado de polícia, tá? Então, olha só, para vocês terem uma ideia, o artigo 69 da Lei do Juizado Especial dispõe o seguinte: a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado. Quando esse artigo 69 ele trata a respeito disso, essa autoridade policial, a interpretação que o STF determinou que nós venhamos a fazer a partir de agora, é que essa autoridade policial não é exclusiva da Polícia Judiciária. Vai englobar também outras autoridades legalmente reconhecidas com isso. Por quê? O STF deixou claro que o TCO ele é um instrumento legal que se limita a constatar a ocorrência de crime de menor potencial ofensivo. Ele não vai trazer para o corpo de bombeiro a possibilidade de investigar aquele crime de menor potencial ofensivo. A única coisa que ele está deixando fazer é que o corpo de bombeiro tomou conhecimento, ele mesmo faz aquilo ali. E depois, aquilo vai ser passado para a autoridade policial para investigação. Entendeu? Então, tome muito cuidado com relação a isso. Fabiana, isso aí é algo que pode... uma das minhas apostas para a questão discursiva de escrivão. Fabiana, eu vou fazer concurso para PM. Beleza, o que eu estou falando aqui já bastou para você. Mas vai fazer o concurso para escrivão, precisa treinar isso aqui, porque é uma das minhas apostas para a questão discursiva para escrivão, é a situação que envolve a lavratura de inquérito de TCO. Então, por exemplo, como que eu iniciaria a pensar uma questão de TCO? Se ele falasse assim, conceitue TCO, descreva as possibilidades de lavratura de TCO conforme a visão do STF. Beleza. Nós vamos falar que o quê? Que o TCO é um termo circunstanciado de ocorrência que vem substituir o inquérito policial diante de infrações de menor potencial ofensivo, sendo estas infrações aquelas tipificadas na Lei do Juizado Especial como as que têm pena máxima não superior a 2 anos. Importante apontar que o TCO, que o artigo 69 da Lei 9.099 possibilitou que o TCO seja lavrado pela autoridade policial que tomar conhecimento da existência de ocorrência de crime de menor potencial ofensivo. Importante ressaltar que, para o STF, olha lá, o termo autoridade policial, constante no artigo 69, não compete exclusivamente à autoridade policial, delegado de polícia, ou da polícia judiciária, englobando também as demais autoridades legalmente conhecidas. Desta forma, o informativo do STF, precisa colocar o número? Não. Ou a decisão do STF tornou o quê? Qualquer norma estadual que preveja a possibilidade do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de instaurar TCO, de lavrar, perdão, TCO, é norma constitucional, compatível com a Constituição Federal. Aí você pode aumentar, por exemplo, né? Porque se tiver linha para você falar, beleza.
né? Aí você fala que, diante de crimes de infração de menor potencial ofensivo, no momento da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, a autoridade policial informará ao acusado a necessidade de se comparecer diante do juizado especial criminal. Não se comprometa neste comparecimento, a autoridade policial poderá prender em flagrante delito esta pessoa. Aí você fala, o que se conclui que a prisão em flagrante também poderá ser realizada diante de crime de menor potencial ofensivo. Gente, falei tudo sobre TCO, falei, pô. Em 30 linhas, falei. Eu dei o conceito, eu falei que pode ser cometido. E se eu quiser ainda botar mais uma cerejinha do bolo, eu falo. Lá no final. No entanto, diante de situações que envolvem o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, mesmo diante da recusa de comparecimento ao juizado especial criminal, não poderá ser imposta a prisão em flagrante. Ponto, acabou. Ah, gente, tirei 10. E aí tá uma aposta que eu tenho, porque é um tema bem pertinente e é um tema novo, inclusive. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Mas isso serão cenas para as nossas aulas de questões discursivas, tá? Muito bem. Falamos sobre o início do inquérito policial. Vamos tratar agora como é o desenvolvimento do inquérito policial na prática. Para isso, eu convido os senhores a abrirem o artigo 6º do Código de Processo Penal. Gente, no artigo 6º do Código de Processo Penal, 6º e 7º, ele vem determinar de forma exemplificativa, ou seja, ele vem dar umas dicas e fala assim, olha, delegado de polícia, quando o crime acontecer, faz isso. Mas se tu vai ter que fazer outra coisa, faz também, tá? A isso nós damos o nome de rol exemplificativo, ou seja, ele exemplifica algumas coisas, mas ele não tira a possibilidade de você fazer outras. Então, por exemplo, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, primeira coisa, dirigir-se ao local do crime, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Galera, é o seguinte, o local do crime, ele fala, mas ele fala com quem é inteligente. E quem é inteligente dentro dessa circunstância não é o delegado, é o perito. Você vai ver, pessoal, em muitas cidades de interior, assim, chega lá, no interior não, pô, em qualquer lugar, você já chega as pessoas contaminando o local do crime. Ou seja, pega, a pessoa tá morta, estirada ali, aí vem a mãe, sem qualquer julgamento, né, pessoal? Deus do livre, eu não quero nem me colocar no lugar de uma pessoa assim, mas a mãe daquela pessoa que morreu já pega a pessoa, aí abraça, aí a mancha de sangue vai pro corpo da mãe, aí já tira um objeto do local do crime ali, aí joga uma toalha em cima da pessoa, um lençol branco, nunca tem um lençol amarelo, né, só branco para jogar em cima da pessoa ali. Aí, enfim, tudo isso traz um prejuízo para a investigação, porque o local de crime ele precisa ser periciado. Então, o papel do delegado de polícia é acontecer o crime e ir para lá. Ir para lá fazer o quê? Cuidar para que não se altere nada. Para que quando chegar o perito criminal, aquele local de crime esteja o menos possível contaminado. Lembrem-se sempre, quando vocês estiverem na atividade policial, o local de crime fala, quem fala a língua dele, que não é o nosso caso, é o caso do perito, tá? Outra coisa, pessoal, a autoridade policial e seus agentes, quando chegarem no local do crime, vão ter que apreender os objetos que tiverem relação com o fato. Mas, gente, os objetos também falam a respeito do crime? Também falam. E fala com quem entende a língua dele, que é o perito. Ou seja, o perito ele vai pegar, por exemplo, aqui tem essa caneta no local do crime, que ela tem uma mancha de sangue. O delegado não vai pegar essa caneta e já apreender essa caneta. Ele vai pegar essa caneta, ele vai entregar para o perito. Vai botar num saquinho, vai mandar isso para a perícia. Quando o perito
perito disser, olha, já fiz toda a perícia nisso aqui, o delegado vem e apreende. Então, olha, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberado pelos peritos. Não é antes de ser liberado objetos e depois mandar para os peritos, não. É após. O perito liberou, ele apreende. Outro ponto importante, né? Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento dos fatos e circunstâncias. Pessoal, uma grande problemática também no local do crime é a forma como o policial se porta. Você vai ver o policial chegar lá e já empurrar. Bora, gente, sai daqui, empurra para lá e não sei o quê. Gente, isso aí vai fazer com que muitas vezes a testemunha ocular do crime tome já um abuso daquele policial e ele que tinha todas as informações ele queria falar, ele não vai falar mais. Tem que ser muito cuidadoso. Por quê? Porque a gente tem que chegar lá e colher todas as provas que servirem. É falar com uma pessoa que viu, é verificar se tem uma câmera de segurança, enfim. Ouvir o ofendido, se ele não tiver morrido, né, pessoal? Porque senão aí não dá, né? Ouvir o indiciado, se ele não tiver fugido, né? Nesse caso aqui, pessoal, você vai ouvir o indiciado. Eu uso o termo indiciado, mas é a pessoa que cometeu o crime, né? Para mim, indiciado é só quando ele já está no final do inquérito. Quando essa pessoa ela for ouvida lá na delegacia, ela vai ter que ser colocado o depoimento dela num termo por escrito, e vai ter que ser assinado por 2 pessoas que tenham ouvido essa leitura, tá? Outro ponto importante, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e acariação, pessoal. Pode ser feita a cariação? Pode, né? Vocês devem ter passado muito por acariações durante a vida de vocês, né? A mãe, peraí, bota um irmão de frente para o outro, e a mãe faz a cariação, aí descobre quem está mentindo. Isso é muito comum. Pode ser feito o reconhecimento de pessoas? Pode. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito ou qualquer outra perícia, tá? Outro ponto importante, ordenar a identificação do indivíduo pelo processo datiloscópico. Então, é aquela coisa de coisar os dedinhos ali, cuidado. Não é todo mundo que vai fazer esse procedimento. É só quem não puder ser identificado civilmente. Ponto importante, averiguar a vida pregressa do indiciado, gente. É importante porque, vou falar assim, poxa, a Fernanda cometeu um crime, né? Mas a Fernanda, as testemunhas falam que ela era tão calma. Na família dela era sempre tão companheira, no trabalho dela sempre tão gente boa, tem uma condição financeira boa. Como é que a Fernanda estava antes do crime? Olha, antes do crime ela estava extremamente nervosa, ela chorava, ela gritava. E depois do crime? Depois do crime ela estava tranquila. Igual. Então, tudo isso deve ser averiguado, tá? Qualquer coisa que vai demonstrar o temperamento e o caráter da pessoa que a gente vai investigar do crime é importante. Na hora da prova, quando você não faz a leitura disso aí, que você vai ver isso pela primeira vez lá na prova, você fala assim, para que eu quero saber como era a vida dela? Não, eu quero saber o que aconteceu do crime. Não, você precisa saber? Sim. Outro ponto importante, pessoal, que é informações sobre a existência de filhos, a idade dessas crianças, se alguma dessas crianças tem alguma deficiência física, tá? O nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dessa criança e que vai ser indicada pela pessoa que está sendo presa. Gente, a gente não pode simplesmente querer também que a pessoa seja presa e sem querer saber o que está por trás dela. Então, temos informações de filhos, vamos fazer com que esses filhos eles fiquem acautelados durante a prisão dessa pessoa, tá? Ponto importante no artigo 7º é a possibilidade de a gente fazer uma reprodução simulada dos fatos. Vocês lembram, pessoal? Às vezes, a reprodução simulada dos fatos é algo que vai facilitar a própria autoridade policial a enxergar a dinâmica do crime. Só que eu não posso fazer reprodução simulada dos fatos para qualquer circunstância. O crime não pode contrariar a moralidade e a ordem pública, essa reprodução simulada. Então, por exemplo, eu não vou fazer reprodução simulada de uma cena de estupro, não tem lógica. Mas, por exemplo, fizemos a reprodução simulada, foi feita, né, notícias no Brasil da Suzane Richthofen, foi feita a reprodução simulada do caso da Isabela Nardoni. Em Santarém, nós tivemos uma reprodução simulada de um crime que envolveu intervenção policial com resultado morte. Então, isso aí vai facilitar a enxergar a dinâmica do crime para poder fazer com que a colheita de prova seja mais eficaz. Beleza?
Tranquilo. Aqui, pessoal, nós temos algumas jurisprudências que envolvem essas diligências que estão tanto no artigo 7º quanto no artigo 8º, tá bom? E diz o seguinte, olha, não é possível condução coercitiva para fins de interrogatório do investigado. Eu não posso simplesmente, pessoal, vir e fazer uma condução. A pessoa, vamos lá, Fernanda, o delegado de polícia marca com ela para fazer o interrogatório dela e ela não aparece. Aí o delegado fala assim, vão lá na casa da Fernanda buscar ela. Gente, isso não pode acontecer. Mas pode acontecer com a vítima? Pode. Pode acontecer com a testemunha? Também pode. Pera lá, eu posso conduzir coercitivamente a pobre da vítima? A vítima já veio aqui, denunciou que foi estuprada. A mãe da vítima veio com a vítima, denunciou que a menina foi estuprada, é testemunha desse estupro. E eu ainda... A menina não vem porque não está bem e eu vou conduzi-la coercitivamente? Vou. Quem eu não vou? O cara que cometeu o estupro, eu não vou conduzir coercitivamente? Não vou. Como eu vou entender essa lógica? A lógica, pessoal, é o seguinte. O interrogatório, além dele ser um meio de prova, ele também é um meio de defesa. Quando a pessoa vai me interrogar, ela vai colher de mim elementos de provas, né? Mas eu também vou estar exercendo a minha defesa. E ninguém pode me obrigar a me defender se eu não quiser. Entendeu? Não pode. Por isso é que ninguém é obrigado a colaborar, por exemplo. Eu não sou obrigada a fazer uma careação. A vítima, eu posso fazer, pode ser feita a careação da vítima com o investigado? Pode. Mas o investigado está obrigado a participar? Não, a vítima já está. Tu está entendendo? A vítima levou o conhecimento, a testemunha daquele fato, tanto a vítima quanto a testemunha, ela tem mais do que a obrigação de trazer os elementos para dentro da investigação. O interrogado não, porque os elementos que ele vai trazer, além de ser meios de prova, também são considerados meios de defesa. Então, eu não obrigo ninguém a se defender. Ninguém é obrigado além disso, a produzir provas contra si mesmo. É o princípio do nemo tenetur si detegere, né? Isso aí, pessoal, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Pera lá, o bafômetro vai fazer com o que comigo? Vai me lascar, não vai? Vai. E tu tá me obrigando a fazer. Eu sou besta agora, é? Não, não sou. Você vai me obrigar a falar de um estupro que eu cometi. Eu cometi estupro? Mas quem disse que eu tenho interesse em ser preso? Então, tu vai me obrigar a falar em coisa que vai me levar a ser presa. É? Não, então eu vou falar. Então, essa é a dinâmica, né? Por quê? Tá certo, não tá? Não sei, né? Mas, dentro do nosso sistema contraditório e ampla defesa, nosso sistema acusatório, lembrem que a pessoa que está sendo investigada, ela não é mero objeto. Ela é um sujeito de direitos. E ela tem direito, sim, a não produzir prova contra ela. O delegado que lute para achar provas contra mim. O MP que lute para achar provas contra mim. Eu vou dar? Vou nada, vou ficar calado. Vou ficar calado, né? Outra coisa, em relação à identificação papiloscópica, os promotores e juízes não podem ser identificados criminalmente, tendo em vista que não podem ser indiciados pela lei orgânica do Ministério Público e a lei orgânica da magistratura. Promotores e juízes não podem ser indiciados. É como se o delegado não tivesse um poder de indiciamento dessas pessoas. Quem tem um poder de fazer isso é o próprio Ministério Público e a própria magistratura, o próprio tribunal. Então, todo esse procedimento vai ser realizado pelos tribunais. Então, já que eu não posso, ao menos indiciar, eu não vou fazer o procedimento datiloscópico nessas autoridades, tá? Reconhecimento de pessoas gera nulidade do ato, devendo o réu condenado ser absolvido, salvo se houver provas de autoria que sejam independentes. Pessoal, em Santarém aconteceu uma situação em que eu trabalhei na investigação desse caso, foi o seguinte: uma menininha, ela estava ali próximo ao Hotel Barrudada, né? E aí, um homem, ela devia ter uns seus 12 anos, um pouquinho menos, devia ter uns 8, 9 anos. E essa menininha estava andando na calçada, ela tinha saído de algum lugar e estava indo para casa.
Aí um homem num carro vermelho parou do lado e falou assim: ei, filha, tu não lembra de mim, do tio? Sou amiga da sua mãe, entra aqui que eu te levo em casa. A menininha muito esperta, não te conheço não, não lembro não. E continua andando. Aí o cara estacionou o carro, desceu do carro, pegou a criança e enfiou dentro do carro. E aí rodou um pouco com a criança e cometeu atos libidinosos diversos da conjunção carnal com essa criança. Isso não deixou de demonstrar que isso era um estupro de vulnerável, certo? Quando essa criança ela esteve na delegacia, ela descreveu todo o cara como era, né? E aí nós fomos atrás de câmeras de segurança, conseguimos identificar o cara, conseguimos identificar o carro, a delegada de polícia conseguiu um mandado de prisão contra ele e fomos fazer a prisão dele. Foi uma prisão muito legal. Aí levamos ele para a delegacia e precisávamos fazer com que a criança reconhecesse ele, né? Mas para a criança reconhecer, existe um procedimento. E esse procedimento está lá no artigo 226, o reconhecimento de pessoas não pode ser feito de qualquer forma. Então, por exemplo, eu não posso chegar para a criança e falar assim, olha, eu tenho aqui no meu celular a foto da pessoa, tá aqui, é essa pessoa? A pessoa fala assim, é isso aí mesmo. Não posso fazer isso. Nem com reconhecimento fotográfico, nem com reconhecimento pessoal. Então, o que nós fizemos? Para esse reconhecimento, a criança descreveu as características da pessoa, falou, olha, ele tinha um cabelo alto, ele tinha muito furo na cara, que era a marca de espinha, ele tinha um anel prata na mão, né? Ele era forte, ele estava com um pouco de barba, ele tinha um olho muito grande, ele tinha a sobrancelha. Gente, a criança descreveu o cara. A criança foi me descrevendo e eu olhava pro cara e eu falava assim, claro que eu já tinha acabado de prender a pessoa, né? Eu falava assim, cara, como essa criança foi batata na descrição dela. Depois que ela fez a descrição, aí junto com esse cara foram colocadas outras duas pessoas com características físicas muito parecidas com a dela, com a da pessoa. Nós tínhamos, na verdade, nesse dia na delegacia, 2 investigadores de polícia muito parecidos com o cara. E era realmente o cara do meio. Então, o reconhecimento de pessoas tem que ser feito de acordo com o que determina o artigo 226. E o reconhecimento fotográfico também deve ser feito de acordo com o artigo 226. Esse aí vai ser outro tema que nós vamos tratar na aula de questão discursiva, que eu também aposto que isso pode cair na sua prova, porque teve uma modificação, não uma modificação, mas teve algumas decisões judiciais muito pertinentes com relação a isso, que os tribunais superiores falaram assim, cara, não só o reconhecimento pessoal deve ser feito de acordo com o artigo 226, mas o fotográfico também. Por quê? Porque a nossa mente é muito confusa. Quando eu olho a foto de alguém assim, eu já acho que é aquela pessoa, e a partir desta foto é que eu vou passar a descrevê-la. Então, há uma confusão mental com relação a isso. Eu apaguei da memória como era a pessoa anterior, e a partir de agora eu vou lembrar de como é essa foto, eu vou passar a descrever essa foto. Por isso que muitas pessoas são presas no Brasil e a gente consegue depois verificar que elas foram presas por reconhecimentos fotográficos feitos ao alvedrio da lei e que gerou condenações extremamente injustas. Então, isso é algo que está muito comum e que a gente precisa, o Dredd está falando que caiu na prova, né, Dredd? A gente precisa trabalhar isso também, tá? Enfim, então, se nós não fizermos esse reconhecimento fotográfico na forma como ele está descrito em lei, isso pode gerar nulidade do ato de reconhecimento. E se esse reconhecimento que foi feito ao alvedrio da lei foi responsável pela condenação do cara, a condenação pode ser anulada, o cara pode ser absolvido. Se não tiver outras provas que foram diferentes ou que tudo só dependeu desse reconhecimento, o cara vai ser absolvido. É justo? Muito justo. Você quer condenar alguém? Você vai condenar alguém? Vamos como a lei determina. Entendeu? Porque é muito difícil. É melhor você manter em liberdade um acusado do que você manter preso um inocente. Entendeu? Olha aqui.
Ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo, outra jurisprudência, com o procedimento do 226, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sobre o crivo do contraditório pela defesa, independentes e suficientes o bastante para lastrear o decreto condenatório. Então, aqui é o que eu falei anteriormente. Se o reconhecimento fotográfico ou reconhecimento pessoal que foi feito errado foi crucial para a condenação, nós vamos anular tudo. Agora, se o reconhecimento fotográfico que foi feito errado não foi crucial para a condenação, ou seja, tem um calhamaço de outras provas que foram capazes de aplicar para ele a condenação, aí nós vamos falar, olha, realmente, o conhecimento fotográfico foi feito errado, mas a gente tem uma gravação, a gente tem uma interceptação telefônica, tem um depoimento de uma testemunha, a gente achou ali uma gravação que mostra exatamente que era ele, verificamos se o celular dele estava no local do crime, acabou, morreu Bahia, tá? Outro ponto importante. Por exemplo, eu não vou precisar fazer o reconhecimento fotográfico de acordo com o artigo 226 ou pessoal, se a vítima for capaz de individualizar o autor do fato. Por exemplo, ele fala assim, olha, quem me roubou foi o Drieric. Que Drieric? Aquele careca que é marido da Fernanda. Ah, tá. Não, então vamos fazer agora um reconhecimento pessoal para vocês. Não, já individualizei. Isso aqui, pessoal, esse artigo aqui, essa frasezinha aqui, ó, ela caiu na última prova para delegado de polícia da Polícia Civil do Alagoas. Agora, há um mês atrás, caiu. Se a vítima é capaz de individualizar o autor, fez o Drieric. Que Drieric? Aquele cara, marido da Fernanda. Como ele é? Não, aquele cara que ele é policial militar, não é? Esse aqui da foto? É. O reconhecimento fotográfico foi feito corretamente? Não. Mas ela pôde individualizar o autor? Pôde. Então, não preciso do artigo do procedimento. Entendeu? Temos que estudar jurisprudência. Jurisprudência cai em prova. Em casos envolvendo violência doméstica contra a mulher e violência contra a criança, adolescente, idoso ou deficiente, haverá prioridade na realização de exame de corpo de delito. Importante também. A autoridade policial indicará o tipo penal em que se acha em curso investigado. Isso se chama de juízo de substituição precária, visto que o juízo de substituição próprio cabe ao MP quando dá denúncia. Isso quer dizer o quê? Imagina que o delegado de polícia vai lá e depois que ele colheu todas as provas, ele fala que aquilo ali foi um delito de roubo. Indicia o cara pelo roubo. Quando chega no MP, que o MP lê tudo, fala, não foi roubo, não, foi extorsão. Não tem problema. O delegado não está, né, quer dizer que aquilo ali vai ter que ser anulado, não tem problema, tá? Vamos lá. Saímos das diligências e vamos entrar agora dos deveres da autoridade policial. Respirem. Calma que está acabando, que logo a gente vai curtir o nosso domingo, né? Deveres da autoridade policial. Primeira coisa, pessoal, a autoridade policial, dentro do inquérito policial, ele tem alguns deveres a ser cumpridos, que estão na própria lei. E um desses deveres que está sendo cumprido é fornecer às autoridades judiciárias, quem é? MP, juiz, as informações necessárias à instrução e julgamento do processo. Gente, o que ele está fazendo no inquérito? Não é juntando diligência para poder fornecer para ele base para ele poder julgar? Sim, beleza. Outra coisa, realizar diligências requisitadas pelo juiz ou pelo MP. Vamos pensar lá no juiz, né? No MP. Cumprir mandado de prisão. Representar acerca da prisão preventiva. Isso cai em prova? Cai em prova. Aí agora, pessoal, são dois artigos muito importantes que caem na nossa prova, que são outros artigos que foram incluídos em diligências também da autoridade policial, que é o artigo 13A e o artigo 13B, que eu convido vocês também a abrirem aí no seu Código de Processo Penal, tá? Só fazendo uma vírgula aqui, gente, leiam muito a lei seca, de preferência no site do Planalto, tá? Porque às vezes você pode estar com um material que seja defasado, então isso pode criar uma problemática. Gente, eu vou pegar só uma água, 5 minutos, pegue a água de vocês e volta. É literalmente 5 minutos, tá?
Bora, pessoal? Já estão aí de volta? Confirmem para mim. Beleza. Olha só o que nós temos aqui. Artigo 13A e artigo 13B do Código de Processo Penal traz outras diligências que podem acontecer de forma muito específica para determinados tipos de crime. Então, por exemplo, ele vai dizer que nos crimes do artigo 148, que é o crime de sequestro e cárcere privado, no artigo 149, que é o crime de redução ou condição análoga de escravo, que é o crime do artigo 149A, que é o tráfico de pessoas, que é o parágrafo 3º do artigo 158, que é a restrição, que é a extorsão com restrição de liberdade da vítima. Artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro. E no crime do artigo 239 do ECA, que é o envio de criança ou adolescente ao exterior. Então, são só esses crimes, Fabi, só esses crimes. O membro do Ministério Público ou delegado pode requisitar de qualquer órgão do poder público ou de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais das vítimas e suspeitos. Por exemplo, imagina que uma criança ela esteja se comunicando com uma pessoa, né? E de repente essa criança some. E a mãe vira e fala assim, a criança sempre fala, mãe, eu vou jogar com meu amiguinho. Quem é esse amiguinho? Não, é o fulano. E ele sempre fala desse amiguinho do jogo e tal, e tal, tal, tal. Aí, de repente, a criança some. A mãe vai no celular e vê o contato telefônico desse amiguinho, né? E depois recebe lá uma informação de que a criança foi sequestrada, por exemplo. Quando ela leva essa informação para a polícia, diante de um crime que envolve sequestro ou cárcere privado, ela tem um numeral telefônico, por exemplo, que essa criança, que esse amiguinho, se comunicava com o filho dela. Então, quando ela passa isso para o delegado fala, que crime é esse? Sequestro e cárcere privado, não é? Beleza. Ou é extorsão com restrição da liberdade da vítima, né? Beleza. Então, eu vou solicitar para a operadora TIM que ela me informe em nome de quem aquele numeral está cadastrado. Mas não precisa de autorização judicial? Poxa, era algo que precisaria. No entanto, se tratando de um crime que envolve ou extorsão, ou sequestro, ou redução análoga de escravo, tráfico de pessoas, ou envio de criança ou adolescente para o exterior, tanto o Ministério Público quanto o delegado, independentemente de autorização judicial, pode pedir os dados cadastrais. Imagina que a câmera de segurança filma o momento em que a criança ela sai de um hotel acompanhado de um adulto. Essa mesma criança. E aí, chega lá no hotel e fala, poxa, me passa os dados cadastrais dessa pessoa que estava hospedada aqui, dessa pessoa bem aqui. A empresa pode se negar? Não, não pode. Inclusive, essa requisição, ela tem que ser atendida no prazo de 24 horas. O que tem que ter dentro dessa requisição? Quando eu levo esse ofício lá para eles me entregarem, tem que ter o nome da autoridade policial, que é quem está requisitando, o número do inquérito policial que foi instaurado para verificação daquele caso, a identificação da unidade de polícia responsável pela investigação, tá? Lembrem, pessoal, que aqui o que ele precisa é de dado cadastral. Nós não estamos falando em localização da vítima. A gente quer saber, foi utilizado um cartão de crédito na compra de uma passagem que foi ele e a vítima para o exterior. Vamos ligar para o cartão de crédito, mandar um ofício para o cartão de crédito, solicitando que ele dê os dados cadastrais daquela pessoa que utilizou o cartão de crédito. Então, é isso. Diante desses crimes, pode ser dado dados cadastrais. Qual que é o número que eu tenho que lembrar? O número 24. A empresa tem 24 horas. Fabiana, só empresa pública? Não. Empresas privadas também. Tá? Agora, uma coisa muda de figura. Quando eu tiver alguma coisa, algum crime relacionado ao tráfico de pessoas, aí agora nós falamos só de tráfico de pessoas. Se eu precisar agir para prevenir ou para reprimir esse tipo de crime, aí o membro do MP e o delegado de polícia vão poder requisitar, só que agora mediante autorização judicial,
As empresas prestadoras de telefonia, de comunicação ou de telemática, por exemplo, a Vivo, ou de telemática, vamos lá, o Instagram, o Facebook, a Google, né, o TikTok, o Kawaii, qualquer uma desses provedores de aplicação, que eles disponibilizem os meios técnicos adequados para permitir a localização da vítima. Fabiana, mas uma coisa é óbvia, é claro que é mediante autorização judicial. Não precisava nem estar aí, é verdade. Só que tem um detalhe. Quando ele permite isso aí, essa localização, vai ser o seguinte, olha, o delegado de polícia, ele vai dar entrada, bem aqui, ó, ele vai dar entrada nesse pedido e vai falar assim, Vivo, estamos diante de uma situação que envolve, ou por Facebook ou por Instagram, uma situação que envolve tráfico de pessoas, eu preciso que você me dê a localização do usuário dessa conta de Instagram de ontem até hoje. Aí o Instagram fala assim, cadê a decisão judicial? Ele vai falar assim, olha, eu dei entrada na decisão judicial, mas já passou 12 horas que o juiz não me deu essa decisão judicial. Dá uma olhada aqui na hora do meu protocolo. E o Código de Processo Penal brasileiro, ela diz que se eu dei entrada nesse pedido e em 12 horas o juiz cagou para mim, não me respondeu, você, Instagram, pode me dar esses dados independentemente de eu ter autorização ou não. Entendeu? E depois que você me der esses dados, eu vou mandar uma comunicação para o juiz. Fica tranquilo, eu vou falar, olha, juiz, eu pedi para você uma situação que envolve tráfico de pessoas. De pessoas. Porque se tiver criança na tua prova, tu vai marcar errado. É tráfico de pessoas. Eu te mandei um pedido dizendo que envolve um crime de tráfico de pessoas. Passou 12 horas, o senhor não me respondeu. E aí eu fui lá no Instagram, falei, Instagram, me dá esses dados. O Instagram me deu e eu tô aqui informando pro senhor que o Instagram já me deu, beleza? Beleza, tá? Quando isso acontece, esse pedido pode ser feito só com o número do BO, sem ser instaurado o inquérito policial. Vocês vão ver na prática que registrar o BO é uma coisa e instaurar o inquérito policial é outra, tá? Só que quando o delegado pede, recebe esse tipo de dado, ele se vê obrigado a instaurar um inquérito policial e ele tem, no máximo, 72 horas contados do registro da ocorrência policial por parte da família, por exemplo, para instaurar esse inquérito. Na sua prova, o nome disso vai ser chamado de reserva de jurisdição temporária. Tá? Então, vamos nos lembrar sobre isso. E aqui, o que vai ser fornecido? Vai ser fornecido aquilo que nós vamos chamar de ERB, que é a estação rádio base, né? Ele vai dar para a gente, ele não vai me dar acesso ao conteúdo da comunicação, porque isso vai precisar de autorização judicial. Mas a operadora vai poder me fornecer quais foram... Porque quando você faz um telefonema, pessoal, eu estou fazendo um telefonema aqui agora. Esse sinal vai sair do meu telefone e vai para uma antena, né? E essa antena vai identificar a latitude e longitude de onde eu estou. Pronto, vai me dar mais ou menos a localização que eu estou. Então, é isso, por exemplo, que a operadora de telefonia vai me fornecer, tá? Ou também os provedores de aplicação, que são Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, enfim. Tá? Então, isso aqui é muito importante que vocês levem para a prova de vocês. Então, olha só, caiu aqui para juiz de Pernambuco em 2022. Olha o que ele falou. Após representação do delegado de polícia nos crimes relacionados a tráfico de pessoas, sobre a disponibilização dos meios técnicos que permitam a localização da vítima, se não houver manifestação judicial no prazo de 12 horas, poderá aquele proceder à requisição comunicando-se imediatamente ao juiz. Perfeito. E ele ainda vai ter o prazo de 72 horas para 72 horas para instaurar o inquérito. Olha como que caiu na PC Goiás 2022. No crime de sequestro e cárcere privado, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou empresa de iniciativa privada informações de dados cadastrais das vítimas suspeitos. Perfeito.
Agora, se falasse que uma situação de sequestro de cárcere privado poderia solicitar localização do aparelho celular ou a localização do Instagram, de qualquer outra coisa, e fazer esse procedimento, o juiz não deu, tem 12 horas, a coisa pode. Não, não pode. A localização é tráfico de pessoas. Mas se fizer um pedido judicial, pedindo essa localização, esperar o tempo que for, o juiz determinou, manda para a operadora, é outras coisas. Então, olha assim, no artigo 13A, ele diz que diante daqueles crimes, né, de tráfico de pessoas, sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, envio de criança para o exterior, deixa eu ver qual que é o outro. Acho que é só, né? Sequestro, cárcere privado, tráfico de pessoas, extorsão mediante sequestro, envio de criança para o exterior, deixa eu ver se é isso mesmo. Extorsão com restrição de liberdade da vítima, pode ser solicitado dados cadastrais diretamente, independente de autorização. Agora, se eu quiser localização, é nas situações envolvendo tráfico de pessoas mediante autorização judicial. Não teve autorização, aí está a cereja do bolo. Ele possibilita aqui, depois de 12 horas, o provedor passe para ele, independente de nada. Fizemos todas essas diligências do inquérito policial. Chegamos no final e falamos o seguinte, olha, diante de tudo que eu levantei, em equipe, ficou muito claro que existe uma possibilidade muito grande, diante dos elementos de informação que foram colhidos, de que realmente foi o Drieri que cometeu aquele crime. Qual é o passo do delegado? Indiciamento. Indiciamento. O indiciamento é um ato vinculado, ou seja, o delegado visualizou que tem, ele vai indiciar, e ele é realizado de forma exclusiva do delegado de polícia, que após a análise técnico-jurídica do fato, deverá indicar a autoria, a materialidade e suas circunstâncias. Fabiana, mas o que ele quer dizer que é algo exclusivo do delegado? Já que o delegado, já que o inquérito ele nem é obrigatório, é para o Ministério Público podia indiciar. Não, não pode. Indiciamento é ato de delegado. O MP quer indiciar, ele vira delegado. Só se for besta, né? Mas, que o promotor ganha mais, né? Mas, isso quer dizer o seguinte, vai ter circunstância que o delegado de polícia vai pegar aqui o inquérito dele, né? Aí ele pega o inquérito dele aqui, chega no final, juntou todos os dias e fala assim, cara, eu fiz tudo isso daqui, mas eu acho que não foi direto que não, então eu não vou indiciar. Eu simplesmente vou falar que finalizo isso aqui sem indiciamento, considerando que não foi possível apontar autoria diante desse crime. Beleza. Pega isso daqui e manda para o MP. Quando o MP pega esse inquérito, que ele vai ler esse inquérito, que ele vai analisar esse inquérito, ele vai dizer o seguinte, gente, esse delegado é muito safado. Era para ele ter indiciado, por que ele não indiciou? Delegado, volte a indiciar. O delegado vai dizer para ele, olha, doutor, o senhor pode até não ter concordado com o fato de eu não ter indiciado. O senhor pode até entender que tem provas aqui para você oferecer denúncia. Então, ofereça sua denúncia. E deixe o meu indiciamento, eu vou manter no indiciado. Isso quer dizer o seguinte, que o ato de indiciamento não pode ser requisitado pelo juiz, não pode ser requisitado pelo promotor. O promotor que oferece denúncia com base no que ele tem, ele pode discordar do delegado? Pode. O que ele não pode é querer voltar aquilo ali para o delegado indiciar, entendeu? Então, se cair na sua prova que o promotor de justiça solicitou a volta dos autos do inquérito policial para o delegado para ele fazer o indiciamento, você vai dizer assim, não, não pode. Forma de indiciamento, senhores. Nós vamos ter aqui o indiciamento que ele vai ser considerado um indiciamento formal, tá? Que ele é realizado durante o desenvolvimento da investigação criminal, sempre que o delegado formar seu convencimento no sentido de que existem provas de materialidade do crime e de suficiente de autoria. Então, o que serão as peças que vão formar esse indiciamento formal? O auto de qualificação, ou seja, eu peguei lá, qualifiquei a pessoa, vi o nome dela, o sobrenome, endereço, documento, enfim. O interrogatório do indiciado vai estar lá, ou seja, tudo que ele falou. As informações sobre a vida pregressa, o boletim de identificação dele vai estar lá. Então, isso é indiciamento formal. Mas eu posso ter também indiciamento material.
Esse indiciamento material, ele consiste no despacho do delegado de polícia, onde ele expõe as razões e fundamentos da sua decisão. Pode ser um indiciamento coercitivo, que ele é proveniente da lavratura do auto de prisão em flagrante. Pode ser um indiciamento direto, que ocorre na presença do investigado. Pode ser indireto, quando o investigado não é encontrado, está em local incerto e não sabido. E pode ser complexo, que ocorre nos casos em que o delegado precisa de autorização para a instauração do inquérito, como nos casos de foro por prerrogativa de função, por exemplo. Tá? Geralmente, para quem vai fazer prova da polícia militar ou até mesmo de escrivão de polícia, ele não cobra essas formas de indiciamento. Mas se tiver alguém aqui que vai fazer uma prova um pouco mais complexa, como é o caso de um delegado de polícia, eu indico que você se aprofunde nesses termos, tá? Aqui um termo muito legal que a gente vai chamar de criptoindiciamento. Ah, Fabiana, é indiciamento que envolve situações relacionadas à criptomoeda? Não, não é. Tá? O criptoindiciamento, pessoal, é um indiciamento que ele é infundado, destituído da indispensável motivação exarada pelo delegado de polícia. Então, aqui, pessoal, é como se eu quisesse falar que é um indiciamento arbitrário, totalmente fora do que a lei possibilita que seja, entendeu? Ele é desprovida de fundamentação. O delegado falou, não falou nada. Não tinha nada ali para ser realizado um indiciamento. E mesmo assim ele indiciou. Ele não tinha prova nenhuma. Os elementos de probatórios nenhum, tá? Aqui, pessoal, levem para a prova de vocês que existem 2 exceções previstas na lei de autoridades que não podem ser indiciadas. Por exemplo, o magistrado não pode ser indiciado pelo delegado de polícia. O membro do Ministério Público não pode ser indiciado. Todo o procedimento de investigação dele vai ser realizado pelos próprios órgãos aos quais eles estão vinculados, tá? Olha aqui, jurisprudência, né? É constitucional a norma de regimento interno do Tribunal de Justiça que condiciona a instauração de inquérito à autorização do desembargador. Gente, para ser instaurado um inquérito contra, por exemplo, um juiz, tem que ter autorização do tribunal, tá? Precisa. É indispensável a existência prévia de autorização judicial para a instauração de inquérito ou outro procedimento investigatório em face de autoridade com foro por prerrogativa de função em tribunal. Tem que saber isso? Tem que saber isso, né? Olha esse último que é importante, que também é algo que pode vir na nossa prova, sobre as fake news, né? É constitucional a portaria por meio da qual o presidente do STF determinou a instauração de inquérito com o intuito de apurar a existência de fake news, denunciações caluniosas, ameaças e atos que podem configurar crimes contra a honra e atingir a segurança do STF, dos membros e familiares. Contudo, deve ser acompanhado pelo Ministério Público. O objetivo do inquérito deve se limitar a investigar manifestações que acarretem risco efetivo à independência do Poder Judiciário. Gente, isso aqui tem muita discussão. E se você assiste televisão, você viu falar muito no inquérito das fake news. Gente, diante de um sistema acusatório que a gente diz que o juiz, quem é que vai julgar, não pode determinar a instauração de inquérito, porque isso pode macular a imparcialidade, vem o STF e determina a instauração de inquérito policial diante de fake news contra membros e familiares de membros do STF. Gente, não vamos cair numa discussão política com relação a isso. Vamos só lembrar, para na hora da nossa prova marcar que isso é constitucional. Se é certo, não sei. Tenho minhas ressalvas, obviamente, né? Se isso é moral, eu também não vou falar nada, mas que é constitucional, tá? Crime de menor potencial ofensivo não é realizado indiciamento, tá? Porque são circunstâncias diferentes. Olha o que caiu aqui na prova de Minas Gerais em 2018. O indiciamento resulta de um juízo de probabilidade e não de mera possibilidade sobre a autoria delitiva. Ou seja, é muito provável que seja ele. Por quê? Porque eu tenho coisas que foram faladas sobre ele, né? Olha, o Ministério Público fica vinculado ao indiciamento realizado pelo delegado de polícia? Não. O delegado de polícia indiciou, o Ministério Público pode ou não acatar aquele indiciamento, tá? Vamos lá. Continuando para a gente também, depois vocês dão uma olhada aqui. O desindiciamento, pessoal. O desindiciamento é uma forma que a própria autoridade policial vai verificar
que aquele indiciamento foi feito de forma equivocada e vai desindiciar isso aí, tá? Então, pode ser feito um desindiciamento voluntário, em que o próprio delegado de polícia vai verificar, não, pô, eu fui, né, eu vou... Dentro do princípio da autotutela, né, ele vai revogar os próprios atos, isso pode. E a doutrina fala num desenvolvimento coacto, né, que é por meio de um habeas corpus, e aí o Poder Judiciário vai, né, retirar a força daquele ato de constrangimento ilegal. Indiciou uma pessoa que não tinha nem possibilidade de ter sido indiciada. Então, isso pode acontecer? Pode, tá? Relatório do inquérito policial. Pessoal, quando termina tudo isso, o delegado de polícia faz um relatório. E aí, esse minucioso relatório, que ao final ele indicia, ele vai encaminhar cuidado para o juiz. Na sua prova, ele vai dizer que ele vai encaminhar para o MP, mas não. Esse relatório é encaminhado para o juiz. E o juiz manda para o MP, tá? É isso que cai na nossa prova, que nós precisamos saber sobre o relatório final, que é um relatório minucioso, onde são descritos todos os atos que foram realizados, todos os procedimentos que foram realizados pelo delegado de polícia, que levaram o delegado de polícia a entender que aquela pessoa tinha uma grande probabilidade de ter realizado o crime e que aí, sim, ele foi indiciado, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, o delegado não tem que se manifestar sobre o mérito do crime, o mérito da prova que foi colhida. Ele simplesmente vai fazer um cara crachá, tá? Tanto que caiu aqui na Polícia Civil de Roraima. Ora, ao elaborar o relatório final do inquérito, a autoridade policial deverá manifestar-se acerca do mérito da prova colhida? Não. Ele simplesmente vai colocar que a prova foi colhida e vai fazer um cara crachá. Entendeu? Arquivamento do inquérito policial. Estamos finalizando, gente. Primeira coisa que você tem que saber. O inquérito policial ele é indisponível. O delegado de polícia não pode dispor de algo que não é dele. E, diante disso, ele não pode promover o arquivamento do inquérito. O inquérito policial vai para quem de direito. O delegado vai finalizar e vai dar a opinião dele. Olha, investiguei tudo e não cheguei a conclusão nenhuma. MP, vê o que você faz. Mas o que vai cair na nossa prova? Nós tivemos uma modificação estabelecida pelo pacote anticrime, em que antes do pacote anticrime, como que era essa remessa de arquivamento? O delegado mandava o inquérito para o juiz mandava para o MP. O MP virava e falava assim, olha, doutor, o delegado até que ele indiciou, mas eu acho que não tem por que indiciar. Então, o juiz, faz um favor para mim, arquiva esse inquérito. O juiz ia lá e arquivava. Isso aí tá valendo hoje? Tá. Mas já foi modificado? Já. E quem acompanha vê que muitos dispositivos do pacote anticrime foram suspensos a sua eficácia. E uma delas foi essa. O pacote anticrime veio e falou o seguinte, olha, quem arquiva o inquérito policial hoje é o Ministério Público. E quando ele arquivar, ele vai informar para a vítima, vai informar para o investigado e vai informar para o delegado que o inquérito dele foi arquivado. E aí, quando ele arquivar, ele vai mandar esse inquérito arquivado para a turma de revisão ministerial do próprio Ministério Público, que eles vão homologar. E aí, a vítima vai ter um prazo de 30 dias para poder ir lá nessa instância revisora do MP e falar, olha, achei injusto que isso foi arquivado. Entendeu? Tá certo isso? Então, a vítima vai poder recorrer desse arquivamento, vai no prazo de 30 dias do recebimento dessa comunicação. Fabiana, hoje é o MP que está arquivando o inquérito? Não. Porque esse procedimento, em que pese ser o procedimento que está na lei, a redação desse procedimento foi suspensa. Então, vai cair na sua prova o seguinte, que o pacote anticrime realizou modificação, como já caiu, acho que caiu até na Polícia Civil do Pará na última prova, a modificação do procedimento do inquérito policial de forma que o arquivamento será feito pelo Ministério Público e vai ser homologado pela instância de revisão ministerial do Ministério Público, em que pese esse dispositivo está suspenso. Beleza. Se ele perguntar para você como que está sendo feito ainda hoje o arquivamento do inquérito, você vai falar isso aqui, ó, que o arquivamento do inquérito vai ser feito pelo juiz, entendeu?
Beleza. Sendo isso, acabou, tá? Aqui nós temos, pessoal, algumas situações de inquérito policial, de arquivamento do inquérito implícito, né? O MP não falou de algum fato na denúncia, isso aqui não é aceito, né, pela doutrina, então eu não posso simplesmente arquivar, depois vocês dão uma olhada nisso aqui. O desarquivamento do inquérito, pessoal. O desarquivamento do inquérito é o seguinte, imagina que o inquérito foi arquivado por falta de provas, tá? Por falta de provas. Só que 2 anos depois da morte da pessoa, a mãe da pessoa encontra no guarda-roupa dela uma fita gravada, uma carta do seu ex-namorado, dizendo que a mataria caso ela largasse ele. Isso é uma nova prova? Sim, é uma nova prova. Então, diante de fatos novos, o inquérito policial pode ser desarquivado. Tá? Então, súmula 524 do STF diz que, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Ou seja, eu só posso iniciar uma ação penal diante de presença de novas provas. Beleza? Pessoal, aí aqui, vocês vão ver depois, lá no final do material de vocês, um resumo de inquérito policial em que eu preparei, vocês... Quem estudou comigo no último concurso da Polícia Civil, lembra que eu fiz uma semana chamada de Semana Insana, em que eu fiz um resumo de cada um dos temas do tópico de edital de processo penal, e nós trabalhamos um por um, assim, ó, na loucura. Então, eu fiz aqui um resumo do que é interessante vocês darem uma passada de olho, sempre, tá? Como forma de revisão, tá aqui, tá bom? E aí, nós finalizamos esse tema relacionado a inquérito policial, tá? Tivemos uma aula domingo passado, tivemos a aula de hoje, e nós finalizamos toda a parte de inquérito policial, tá certo? A professora Fernanda, eu acredito que esteja disponível, mesmo que de uma forma, assim, equivocada, na sala de vocês, uma aula que eu já tinha dado há um tempo atrás, sobre inquérito policial, em que a gente trabalhou só o que estava na lei mesmo, e resolvemos um monte de exercícios, tá? Então, assim, o que a gente tem que entender sobre o tema, a gente tem que estudar a parte legal, mas também tem parte doutrinária dela que é muito importante a gente fazer. Já combinei com a professora Fernanda que eu vou preparar um simulado com muitas questões, eu estou vendo se nós vamos simular de 100 questões ou 50 questões que envolvam só inquérito policial, para a gente poder fechar esse tema com chave de ouro, beleza? Pessoal, qualquer dúvida, pergunta para a Fernanda que ela sabe responder para vocês aí, tá? Brincadeira. Foi um prazer inenarrável estar com vocês nesses 2 domingos. Sempre preparem um cofrinho, que de vez em quando, dia de domingo, a gente vai marcar essas aulas extras aí com vocês, porque eu acho que é muito bom para vocês. Vanessinha, você tá aí, amiga! Olha que coisa boa! Que a gente vai sempre ter essas aulas aí de processo penal comigo aos domingos, porque para mim, durante a semana, é muito difícil eu me comprometer. Então, aos domingos, essas aulas extras vão ser dadas assim, tá? E também os simulados com resolução de questões. É um momento de investimento de tempo e de dinheiro, não adianta, tá? Então, quem não assistiu a primeira aula e gostaria de adquirir a primeira aula por um preço bastante simbólico, mas que faz uma grande diferença para a conta bancária da Teacher, pode falar comigo no privado que a gente encaminha para vocês essa primeira aula, tá? E aí já se preparem durante a semana para revisar esse ponto, porque possivelmente no fim de semana vocês vão ter o simulado e correção, aí vai ser com a Fernanda, porque eu vou estar entrando de férias e eu estou indo para o Beto Carreiro World, tá? Então eu não vou querer dar aula para vocês nas próximas 2 semanas, então vocês se encontrem com a Fernanda, tá? Beijo, pessoal, bom domingo e fiquem com Deus.